Boa noite, nós estamos aqui hoje lançando o nosso programa Quebrando a Dormência. Eu queria agradecer muito a minha amiga, parceira Lívia. São anos de conversa. Eu sou Adalberto Alencar, educador, ambientalista, e hoje nós estamos iniciando essa caminhada que vai durar alguns anos. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira às 9h30 pelo nosso canal, que você vai ver aqui na descrição, né, do programa. Mas hoje nós temos uma conversa muito especial com uma amiga, mulher cearense, inovadora, economista, Silvana Parente, que está aqui conosco. Ela é a nossa convidada, a nossa entrevistada, e nós vamos conversar com a Silvana Parente. Nós vamos discutir alguns temas com a Silvana: economia inclusiva, economia solidária, o que é isso, o que é que tem também a ver o microcrédito, a inclusão, a exclusão, se é possível essa economia inclusiva no sistema capitalista, financeiro, onde é que tem bons exemplos disso, o que é que acontece no Ceará. A Silvana pode falar um pouquinho dela, certo? Que aí a gente encurta essa apresentação. Seja super bem-vinda, é muito especial ter aqui você como nosso primeiro programa. Eu que agradeço aí o convite para bater esse papo aí com vocês sobre o tema que eu já milito há muito tempo, né? Minha área de estudo, minha área de trabalho. Então é muito tranquilo a gente poder bater esse papo aqui e contribuir aí com o programa de vocês. Você é economista, formada aqui na Universidade Federal do Ceará, não é isso? Sim. Conta um pouco aí dessa tua vida acadêmica, o que é que tu fez mestrado, doutorado? Eu fiz a economia na Universidade Federal do Ceará e já trabalhava no banco desde cedo. Eu era concursada. No Banco do Nordeste. E aí sempre preocupada com a desigualdade regional, a desigualdade social. Isso vem do meu DNA também de família, né? E construí minha carreira no Banco do Nordeste. Fiz o mestrado em economia agrícola, muito preocupado com a questão da agricultura familiar, da pobreza rural, e batalhava muito sobre as políticas públicas também agrícolas. E depois eu comecei a trabalhar com a análise de projetos, e por último foi quando eu trabalhei na coordenação da implantação do Crédito Amigo, que é um programa de microcréditos maiores aí da América Latina, que eu tenho a honra de ter isso na minha história. E que teve continuidade, né? O trabalho, viagem pelo Sim. interior, e ele está presente na área urbana, na área rural, Sim. independente da gestão de governos. Sim. E isso continuou, né? Sim, um programa super bem sucedido. O Banco do Nordeste conseguiu ampliar, escalar, e é muito interessante essa experiência de política pública. E você foi secretário de Planejamento do Estado, é isso? Foi. Depois eu trabalhei no terceiro setor e depois eu fiz algumas participações em governo. Primeiro como secretário executivo do Ministério da Integração, ainda no governo Lula, 2006. E depois secretário de Planejamento e Gestão aqui do governo Cid Gomes. Quebrando um pouco essa dormência, essa dificuldade, você é uma mulher na área de economia, isso é uma área dominada por homens, né? Eu não sei se quantas ministras de economia, de planejamento nós tivemos no Brasil, né? Como é que é isso, como mulher, trabalhar com esses temas? Uma área tão difícil. Atualmente, né, essa diferença, vamos supor assim, de gênero entre as profissões ainda existe. O setor financeiro, como a economia faz parte, mas foi tranquilo enfrentar isso na carreira, né, de banco, de política pública, de gestão pública. Pessoalmente não tive problema, mas eu sei que tem essa diferença de gênero no mercado de trabalho, que é um dos problemas do próprio capitalismo. Então vamos entrar nesse tema, né? Sobre o tema da economia solidária, da economia inclusiva. Como é que você vê o mundo hoje, a economia da desigualdade, emergência climática, exclusão social, capital financeiro? O capitalismo talvez esteja passando das suas piores fases no planeta. Isso chega nos territórios. Como é que você analisa isso hoje? Com certeza, nós estamos passando por uma época muito difícil, que vai muito além do que é crise do capitalismo, do que é crise ambiental ou crise social, desde o pós-Guerra Fria, né, que o liberalismo econômico, o capitalismo, a economia de mercado tem dominado o pensamento econômico e as economias do mundo todo.
E ele vai se reinventando a cada década, a cada conjunto de anos, e vai se desdobrando. E a última forma de apropriação do capital foi com a própria globalização da economia, né? Mas o que é certo é que hoje, né, o capitalismo está devendo a gente. Primeiro porque o desemprego é muito alto. Ele não está fazendo essa entrega de ocupar as pessoas no mercado de trabalho, não é todo mundo que consegue trabalho. Segundo, é uma enorme desigualdade entre pessoas, entre regiões, entre países, né? E entre gênero, raça. Então, isso aí está devendo muito e nós não podemos aceitar, né, um modelo econômico que puxa para esse lado da desigualdade e pobreza, uma fábrica de pobreza, né? E, além disso, também nós temos uma crise econômica violenta, né, do rentismo, do endividamento das pessoas. Mais da metade das famílias estão endividadas, estão devendo, e a nova forma de apropriação do capitalismo tem sido o capitalismo financeiro, o rentismo, né? E cada dia isso está ficando pior e fica insustentável. Sem falar da questão ambiental, que nós vamos ter outros momentos para conversar, né? Mas eu te faço uma pergunta, saiu recentemente, esse quadro que você está colocando, ele não é muito pessimista, não? Vamos dizer, ele não é uma visão muito desfocada, por exemplo, agora saiu uma estatística, o menor desemprego desde 2012. Vamos lá. Quer dizer, isso não é uma visão obscura, pessimista? No caso da economia brasileira, né, eu estou falando no mundo todo, né, o desemprego é acima de 10, 12%. No caso da economia brasileira, nos últimos anos, nós conseguimos, com o governo atual, esse equilíbrio macroeconômico que deu uma ambiência favorável para a economia e conseguiu reduzir a taxa de desemprego, né? Hoje foi a taxa mais baixa que saiu, 6,2%, que é uma coisa para comemorar. Mas, além disso, além desses 6,2% desempregados, nós temos subemprego, nós temos precarização do emprego, da mão de obra. É chamada uberização, as pessoas que estão aí. Nós temos emprego informal, nós temos muita exploração de mão de obra ainda, né? E que é uma das falhas, né, do capitalismo. Agora, a gente sabe que houve progresso, houve tecnologia, houve melhoria e inovação tecnológica, que é essa a grande vantagem, né, da evolução do capitalismo, mas que esse progresso não foi para todos. Esse progresso é para uma minoria. Desigualdade, né? Vem o tema da desigualdade. Né? E também tem a relação com o Estado, sabe? Porque a relação entre, né, o capitalismo e o Estado democrático, né, de direito, também não é muito salutar. Nós temos uma relação que não temos uma democracia econômica, apesar de ter a democracia pelo voto, né? Nós temos uma gestão pública que é cooptada pelas forças do capitalismo. Tá, mas se a gente pensar um jovem hoje que está na periferia de Fortaleza ou na periferia de São Paulo, que conseguiu concluir o seu segundo grau, né? Qual é o papel, o que é essa juventude hoje brasileira, do Nordeste, quando você fala do papel do Estado? Porque a visão que se tem da grande maioria da população é um Estado que está ausente, né? Não leva o saneamento básico, não leva segurança pública, não leva investimento econômico, né, para setores importantes da economia, os empreendedores, a agricultura familiar, apesar dos esforços que nós temos. O que seria esse papel desse Estado para a grande maioria da população? Pronto, vamos lá. O que eu quero dizer é que é muito importante o papel do Estado, até para corrigir essas mazelas do capitalismo, né? O Estado, você tem a economista agora, Mariana Mazzucato, que fala o Estado empreendedor. Quando ela chama o Estado empreendedor, ela está dizendo que o Estado, longe de ser o mal, o Estado é a força que tem para corrigir essas mazelas e para promover uma economia saudável e inclusiva, como também sustentável, né? Quer dizer, nós não estamos vivendo só uma crise ambiental, social, né, de mais Estado ou menos Estado, mas um Estado que empreenda, um Estado que esteja a favor da redução da desigualdade e da sustentabilidade. É isso que nós não estamos vendo, né? Por quê? Porque termina que o Estado é cooptado, né, pelas elites, né, e também entra a questão da corrupção, né, entra a questão da democracia política não corresponder à democracia econômica.
Explica isso melhor para a gente. O que é que, por exemplo, você vai lá, o eleitor vai lá, vota, terminou uma eleição agora muito polêmica aqui na cidade de Fortaleza, né? E muito debate, muita polarização. Onde é que a democracia econômica para você não representa para o grande povo nosso? O capital concentrado, a estrutura produtiva concentrada nas mãos de poucos, sobretudo o distanciamento entre a produção, né, as empresas e a economia rentista, o setor financeiro. Hoje há um descasamento total, né? Os bancos não financiam mais a produção. As próprias empresas que antes eram indústrias, agora estão voltadas para o rentismo também. Daí o processo de desindustrialização, de redução das possibilidades de emprego. É melhor você aplicar no mercado financeiro, o que você está querendo dizer que é melhor você aplicar no mercado financeiro, ganhar dinheiro no Bitcoin, de que iniciar uma pequena empresa que vai empregar 5, 10 pessoas. Exatamente. Aí vamos para a questão da inclusão da economia, porque além de resgatar a função social da economia, tem que resgatar também a função social do Estado. O Estado está a serviço da maioria, né? E embora o Estado vencedor da democracia ganhou 50% mais um, mas na prática, né, na hora que vai funcionar as políticas públicas, tem dificuldade de chegar em quem mais precisa, né? E uma das razões é porque a economia é concentrada, é porque a desigualdade existe, é porque existem os lobbies, é porque o próprio Congresso Nacional, a economia representativa, não está representando essa maioria dos que precisam. E você acredita, se a gente pegar essa outra vertente, quer dizer, já tem um certo tempo, você, durante muitos anos se falou de uma economia que seria uma economia socialista, a gente viu, né, a crise que deu com a Revolução Socialista da União Soviética, a economia estatizante que não deu certo, depois disso evoluiu-se, parte da esquerda na América Latina principalmente foi discutir a economia solidária, veio toda essa geração do Paul Singer, economia territorial, economia campesina. O que é que seria essa economia inclusiva? Qual é a saída para essa crise que nós temos hoje? Você deu uma análise da crise. Nós temos um Estado que é privatizado pelo lobby, nós temos uma economia rentista baseada nos bancos, né, na venda de dinheiro. Né? Eu me lembro muito de uma empresa aqui em Fortaleza que há muitos anos, né, vende um objeto de faz com 30, 60, 90, 190, 180 dias. Né? Na realidade está vendendo mais o produto, vende dinheiro, né? E as pessoas endividadas, né? O que seria essa economia inclusiva? Ou a economia inclusiva é a economia solidária, ou pode ter uma economia inclusiva que não é solidária, ou pode existir uma economia que não seja solidária? Eu vou começar para a relação entre a economia e Estado, e política pública. Tá. Né? Porque se a gente quer que a economia seja inclusiva, a gente tem que ter um Estado também inclusivo. A gente tem que jogar dinheiro na base. É renda mínima, é políticas sociais, é política do salário mínimo. Essa é uma das razões para aumentar o consumo e gerar demanda agregada. Porque não é só a oferta que gera essa demanda. Né? Então você acha, por exemplo, como economista, infraestrutura do governo, que o Bolsa Família é uma forma de desconcentrar renda e estimular a economia? Porque você sabe que tem setores mais conservadores. É uma política compensatória do capitalismo, de ajudar aqueles que mais precisam, mas também gera recursos na base da economia para o consumo, né? Como também os investimentos em infraestrutura, abastecimento d'água, transporte. Quer dizer, quando o Estado entra nesses setores estratégicos, energia, comunicações, aumenta a produtividade da economia como um todo. São bens coletivos, né? E aumenta o bem-estar da população também. Mas eu te pergunto, vamos fazer aqui Você não acha que esses governos mais de centro e esquerda já fazem isso? Não é suficiente o que está sendo feito hoje? Não é suficiente. E não fazem isso da forma que é para fazer. Não é suficiente. Teria que aumentar o volume, tem que mudar a forma, o que é que... Volume, forma e estratégia, né? Estratégia das políticas inclusivas, que vai desde a macroeconomia, como agora o presidente Lula acabou de anunciar aí a redução do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Isso vai gerar dinheiro na base. Essas pessoas, em vez de pagar imposto, a reforma tributária, por exemplo, isso vai gerar dinheiro na base, porque vai tributar agora quem ganha mais, paga mais. A reforma tributária do consumo e a reforma tributária da renda. Então isso tudo é macroeconomia, mas que impacta na economia inclusiva. Agora, essa economia que você falou, dos modelos, de formas de produção mais solidárias, ou micro e pequenas empresas, é
outro caminho de proposta de políticas inclusivas. A economia, é bom até esclarecer a questão da economia solidária, o que é que significa a economia solidária. Na realidade, é um contraponto ao capitalismo, porque é uma forma de produção diferente, né? Não tem o capital e o trabalhador, o patrão e o empregado. Todos, né? Todo aquele grupo produtivo, aquela associação, aquela cooperativa, eles são trabalhadores e são os donos do pequeno capital que tem, mesmo com deficiência de capital e mais trabalho. Então, o que define a economia solidária é a forma de organização dos trabalhadores. É os trabalhadores se organizando em empresas solidárias, em cooperativas, em associações ou pequenos grupos solidários, para produzir, para consumir de forma coletiva e assim por diante. E até no setor financeiro, que é os bancos comunitários, que é outro problema, é a concentração do sistema financeiro. Então, você acredita que o movimento, com todos os problemas que nós temos, principalmente no Nordeste, com a história do cooperativismo, das deficiências de associações comunitárias, você acredita que isso der uma saída para desconcentrar a renda, fortalecer o cooperativismo, associativismo? É uma saída, sobretudo, dentro da economia territorial, são economias periféricas, né? E sobretudo nos setores criativos, no setor de comércio, serviço, né? E primo da economia solidária, que é focada no trabalho, na sustentabilidade, na inclusão, nós temos também outras formas de produção que não tem essa apropriação capitalística, que são as microempresas, empresas familiares, pequenas empresas, né? O empreendedor individual, que ele é o patrão dele mesmo, né? Então, essa economia popular, que eu chamo de dizer, ela hoje, ela absorve mais de 40% da mão de obra de Fortaleza, por exemplo. E você então, acha não pode ser desprezível. Você acha, você que trabalhou no Banco do Nordeste, hoje dirige um programa de microcrédito aqui no Ceará, que depois a gente vai tratar disso, você acha que essa máquina estatal nossa, com recurso, a turma que empresta dinheiro, financeiro, não chega nesse público que você está falando, na quantidade, o Banco do Nordeste, o BNDES, poderia fazer mais? É isso que você está Poderia fazer muito mais. O Banco do Nordeste é uma exceção, que ele tem 2 programas muito voltados para o microempreendedor individual, mas não tem para a economia solidária, por exemplo, para as associações e cooperativas. Não tem para os arranjos produtivos locais, que era outro conceito que eu queria falar aqui, que também é economia includente. É como os pequenos se inserem nas cadeias produtivas, alianças com o setor privado, né? A microempresa, os pequenos empreendedores em aliança com o setor privado. Isso vale para o setor da cachaça, na Ibiapaba, o setor de confecções, o setor de lingerie e flecheirinhas. A gente chama arranjo produtivo uma determinada concentração econômica naquele território. Carnaúba, por exemplo. Exatamente, que se especializa, gera produtividade, gera inovação, gera cooperação, mais do que competição. Nós temos o setor aqui da acerola orgânica, que chega, você tem mais de 1.000 e poucas famílias. Isso, o setor da castanha também. Né? Nós temos 1000 possibilidades de organizar essa produção de uma forma mais Mas você acha que o Estado empreendedor não se materializa isso da forma que teria mais eficiência econômica, isso, mais impacto? O Estado empreendedor não é ele produzindo como antigamente comunista, não é isso. O Estado empreendedor é aquele que inova, que estimula esses segmentos da economia mais sustentável, mais inclusivo. Esse aqui é o Estado empreendedor, sobretudo com inovação, com capacitação, né? Novos modelos de negócio. Esse aqui é o Estado Alguns empreendedor. economistas colocam que a presença do Estado ela pode também criar uma certa ineficiência no processo econômico. Isso é mito, é realidade, subsídios. Diz que o Estado do Ceará tem um portfólio de subsídios grande para o tamanho dessa economia. É a favor de manter o subsídio, tirar subsídio, deslocar o subsídio para o pequeno e médio? Como é que você vê isso? O subsídio tem que ter dado para tentar viabilizar, não artificialmente, mas com alguma inovação. Ele é transitório, né? Não permanente. E não necessariamente só para atrair empresas grandes, como é o caso que tem aqui no Nordeste, né? A atração de investimentos se dá com renúncia fiscal muito grande, né? Esse recurso podia estar sendo aplicado em outros segmentos, mas da base da pirâmide empresarial, com outras formas de inovação. Né? Você acha que a carga tributária, você passou por vários setores, da terceiro setor, setor público, economia privada, você acha que a carga tributária ela é justa no Brasil para quem quer empreender, para quem quer micro, pequena, associação? Não, é injusta. Daí a reforma tributária que vai ser importante, que vai valer a partir de 26, uma parte, né? 27.
que vai taxar, né, o consumo de forma não regressiva, quer dizer, não vai cobrar para um quilo de farinha, um quilo de arroz a mesma taxa que cobra do rico e do pobre, ele vai ter uma taxa diferenciada, né? E a reforma da renda também, que é taxar as grandes riquezas, taxar a renda, taxar dividendos e isentar mais. Uma coisa é a reforma da renda e do consumo, outra coisa são subsídios mais específicos para determinados segmentos da economia que são importantes para aquele território. Ou investimento, investir mesmo em gargalos de produção, gargalos de comercialização, gargalos de infraestrutura, de água, de energia. Muito se fala que essa questão da tecnologia, né? Você tem aqui, depois eu vou tratar um pouco essa história do microcrédito, mas essa inovação tecnológica, mundo digital, essa relação com o pequeno e médio, essa distância está aumentando, isso é importante, essa inovação tecnológica para o pequeno, para o médio, num território como o nosso, com tanta pobreza? Total. A questão da tecnologia que está aí, a gente tem que tirar proveito dela e tem que fazer com que ela chegue aos pequenos, chegue à base da população, né? E aí programas de inclusão digital, programas de plataformas, né? Programas de formação mesmo nessa área tecnológica, de utilizar a tecnologia a serviço dos mais pobres, é fundamental. Você tem insistido no diálogo aqui, você tem colocado recursos para a base, que o Estado tem que chegar na base, tem que chegar nos mais pobres. A questão da desigualdade você coloca como uma questão central. Você tem uma experiência muito larga. Se a gente pegar aqui o período de Tasso Gereissati até agora, o governo Tasso Gereissati, eu acho que 86, 87, o nível de pobreza, nós temos em torno de 50% do estado do Ceará que está no nível da pobreza. Com o governo que tiver equilíbrio nas contas públicas até hoje, melhorou a educação no estado do Ceará significativamente, você tem uma rede escolar interessante, melhorou um pouco essa infraestrutura de rodovias, hoje nós temos outra infraestrutura. Mesmo assim, a gente tem uma taxa de mais de 50% da população de pobreza. É o caminho que está errado? Como é que se avalia isso? Olhando um pouco para o futuro, como é que nós conseguiríamos reverter, depois de 40 anos, né, olhando para o futuro, numa visão meio macro, qual é o caminho para diminuir a pobreza e a desigualdade no Ceará? Eu sei que não é uma pergunta fácil. Mas... Não é uma pergunta fácil, né? E o Ceará evoluiu muito, mas o sistema econômico continua o mesmo, né? E as políticas econômicas continuam as mesmas. E além disso, o Estado também, com exceções altas e baixas, o Estado também está devendo, né? Está devendo com inovação nas políticas públicas, né? De forma mais inclusiva, não só assistencialistas, mas políticas que mexam na economia. Políticas que mexam na economia. Isso voltando à nossa para aquela camada. Exatamente. A maioria da população é a camada de base. A inclusão, uma inclusão produtiva, inclusão financeira. Aí entre os programas de microfinanças, entre os programas de formação específica, profissional, gestão, né? Entre as compras governamentais, o Estado comprando produtos, por que não? Então entra o papel dos prefeitos locais também. Para tratar a questão da economia, da inclusão. Animar essa economia, onde é que estão esses trabalhadores, onde estão trabalhando, o que é que funciona, né? A questão da economia não é só a macroeconomia, eu falei aqui da macroeconomia, mas o Estado federado, o Estado, o governo estadual, como os governos municipais, têm um papel muito grande na economia. Eles não podem ficar só fazendo as políticas de educação e de saúde, de assistência. Eles têm que entrar realmente na economia. Então, além de precisar de outra economia, a gente precisa de um outro Estado, né? Quer dizer, que não é só mais Estado, precisa de um outro Estado também, que precisa ser construído, resgatando essa função social da economia e a natureza, né? Quando você está falando de prefeituras, por exemplo, você sabe hoje que o avanço na educação, você tem uma secretária de educação, ela tem um fundo nacional, né? Tem o Fundeb. Você pega na saúde também, você tem um fundo nacional e tal. Mas às vezes você chega no município e há uma invisibilidade total. Quem é o secretário de desenvolvimento ou a secretária de desenvolvimento econômico? Em alguns municípios não há uma secretaria de desenvolvimento econômico. Não tem. E mais que isso, você não tem um plano, tem um diagnóstico. Qual seria o papel de um governo de estado ou de uma política pública em relação a esses municípios, já aqui na educação e saúde,
nós avançamos, mas em política territorial de economia, não. Por exemplo, o governo do Estado, através da ADES, ele mapeou mais de 100 arranjos produtivos do Estado. Por que não promover esses arranjos produtivos? Está lá dizendo quais são as empresas que estão lá, quantas pessoas, quantos trabalhadores, qual é a cadeia produtiva desse arranjo, onde é que pega naquele território. Então, dialogando dessa forma aí, para gerar inovação, gerar comercialização, marketing territorial, né, para esses setores. É um caminho. O outro é a própria economia solidária, que eu falei, é organizar a população local, estar no local, né, para produzir, para gerar trabalho e renda, até para atender demandas do Estado, porque não a limpeza pública. Eu quando tive na gestão... Desculpa. Não, pode dizer. Quando eu tive na gestão municipal da prefeita Luziane Lins, no último ano de 2012, eu passei um período como secretário de meio ambiente da cidade de Fortaleza. Na época eu licenciei 4 shoppings da cidade de Fortaleza que estavam se ampliando, se instalando. Hoje você tem dezenas, tem shopping que emprega 4.000 jovens, a maioria jovens, a maioria mulheres, inclusive. Então hoje você tem uma economia na periferia de Fortaleza, o Jockey Club, por exemplo, ali. Você tem na economia de shopping, do serviço, da gastronomia, né, da área de beleza, cosméticos, serviços de moto, carro, bicicleta. Isso não foi criada pelo Estado e não foi criada pela economia solidária. Você não acha que isso é um ponto da própria economia capitalista territorial também, que consegue produzir essa economia periférica, vamos dizer, um pouco mais? Como é que você vê isso? O que eu defendo é que haja uma expansão dos modelos de negócio de economia solidária dentro da economia de mercado. Okay. Não é outra economia, é uma expansão, que é possível produzir de forma sustentável, de forma inclusiva. E não só esperar para produzir para depois distribuir através dos impostos. Está entendendo? Então, isso tem muito a ver com a economia territorial, com o poder local, com os empresários locais, mas essa visão, com as lideranças vamos locais. Vamos falar dessa visão. Eu li um artigo recentemente sobre essa história do mito do empreendedorismo. Né? Dizer, cada indivíduo tem que ter uma empresa. O capitalismo talvez passe uma visão, alguns teóricos, né, que cada cidadão no seu território tem que ter um CNPJ. Existe um mito em relação a isso? Isso é uma disputa ideológica do capitalismo de passar para a gente que cada um tem que ser um empresário? Ou o empreendedorismo tem seus limites, suas possibilidades? Como é que você vê isso? O empreendedorismo tem seus limites, ele está dentro da economia de mercado, está dentro do capitalismo. O que a gente está falando é que ele tem suas limitações, não é porque não é só a meritocracia que vai valer, não. Então, e uma pessoa sozinha fica difícil, um pobre sozinho já virar empresário, virar pequeno empreendedor, né? Obviamente, existem os espaços do pequeno empreendedor, da microempresa, mas o que a gente defende são os espaços de trabalho associativo, né? Que defende a economia solidária. Eu fiz uma pesquisa aí sobre os grupos solidários, né? As incubadoras de economia solidária, que foram estimulados pelo Paul Singer, né? E os maiores benefícios da economia solidária é exatamente a inclusão pelo trabalho e pela renda. Pessoas que não conseguiriam se colocar, né, emprego, carteira assinada, passam também a poder trabalhar e gerar sua renda. E além desse trabalho associativo, outra forma é de conectá-los ao mercado, porque eles não estão fora do mercado, eles têm que competir, tem que ter um produto bom, tem que ter um preço, qualidade, tem que ter uma escala também para poder sobreviver no mercado. E aí entra o papel do Estado aproximando essas pontas, né? Um Estado que pode estar comprando, que pode estar capacitando, que pode estar ajudando na introdução de inovações tecnológicas. Então você pensa uma cidade como Fortaleza, que você conhece bem, vai ter agora uma nova gestão que começa a partir de janeiro. Teria que ter o quê? Uma secretaria, uma agência que tratasse disso. Como é que você vê isso numa cidade como Fortaleza? Como é que o Estado, como prefeitura, né, política pública, deveria tratar a partir da nova gestão isso, por exemplo? Não, a questão não é das caixinhas, né? Mas é muito mais que a área do desenvolvimento, que cuida do desenvolvimento econômico, olhe para essa economia de baixo e sobre as diversas formas de apoiar essa economia de baixo. Okay. Né? Na prática, assim, a gente tem tanta economia solidária no meio urbano como no meio rural, né? E a gente sabe das formas de inserir mais toda essa economia da agricultura familiar no estado do Ceará, mas também tem as hortas urbanas, as formas de compra governamentais, né? A construção de novos mercados, de redes, feiras, né? E a inserção desse que hoje na as cadeia compras do produtiva. Estado, por exemplo, as compras públicas do governo do Estado,
poucas estão relacionadas, menos de 10% está relacionada a essa que é produzida pelos territórios, por agricultores ou pequenos empreendedores. Eu me lembro aqui que na década de 80, 86, as cadeiras escolares ainda eram de madeira, e o governo na época lançou um programa para que as serrarias, modelarias produzissem esses materiais. Sumiu. Então hoje, eu não tenho esses dados, mas as compras governamentais públicas no Ceará, poucas estão voltadas para a produção local dos territórios, de que produto seja, né? Então isso talvez fosse um Exatamente. caminho. E esse estímulo que teve lá atrás, ainda no governo da Soledade, ele gerou um conhecimento em inovação na região de Marco, que hoje tem um polo de imóveis de Marco. Correto. Que emprega grande parte de pessoas daquela região e consegue se inserir nos mercados de forma competitiva. E é um conjunto de microempresas, não tem grandes empresas ali, né? É um conjunto de micro e pequenas empresas. Então não é só o caminho de atrair uma grande empresa para botar um galpão, né? É o caminho também de fomentar essa economia. E aí entra a questão financeira também, porque um dos grandes limites dessa economia é o acesso ao capital, porque ela é formada de trabalho, ela é formada de pessoas, né? E de conhecimento. E você acha mesmo com nós temos aqui, depois a gente vai, no final do programa, apresentar um pouco de dicas de leituras, né? Mas você acha que esse Estado, né, o brasileiro e depois o governo do Estado e até prefeituras, que são extremamente endividados, pagando juros de dívidas de governantes ao capital financeiro, né? E que ele teria musculatura para, como diz a turma do México, para investir nos beabacos, ou seja, toda a sua lógica é que nós temos que desconcentrar, desprivatizar o Estado, dos lobbies, tá certo, do capital, e investir na base social nossa, com essa política de empreendedorismo, do associativismo, das cooperativas. O Estado, com os limites financeiros que ele tem hoje, ele teria musculatura para isso? Sim, todo Estado sempre vai faltar recursos para o tamanho da demanda da população, diante da desgraceira que o capitalismo deixou, de pobreza e desigualdade. A questão é como escolher prioridades e como ter programas estruturantes que façam as pessoas sair da pobreza, e não só programas assistencialistas, que é necessário, mas que é preciso ir mais além do que os programas assistencialistas, né? E aí a questão do acesso ao capital vem aí e a gente pode falar aí da iniciativa excelente do governador Camilo e do governador Elman, de criar aí o Cearacred, né? Foi uma iniciativa do Estado, considerando que o sistema financeiro não chegava para essa economia mais popular e solidária, né? Foi construído um fundo, esse fundo é recurso orçamentário, e a partir desse fundo alimenta o programa de microcrédito que está irrigando essa economia. Quantos anos tem esse programa aqui no Ceará? Ele começou na pandemia, tem basicamente 3 anos, né? Cearacred. 3 anos. O nosso ouvinte que está aqui pode acessar isso pela internet, pode ver o programa, as condições, tem uma página. cearacred.ce.gov.br financia não só os pequenos empreendedores individuais, como também as cooperativas da economia solidária. Isso tem dado certo? Tem, né? Dentro do possível, considerando as limitações de mercado deles, eles têm dificuldade de mercado. Os mais pobres, os que estão lá embaixo, estão acessando esse programa? O capital vem, o crédito, o microcrédito, vem atender uma deficiência dele de acesso ao capital, embora eles tenham outra dificuldade, que é de gestão, de capacitação, até de vendas também, né? Mas já é uma barreira que está sendo quebrada aí nessa base da pirâmide. E esses recursos, eles são todos públicos do Cearacred? É do próprio caixa? Atualmente mas existe um esforço aí do governo de tentar captar recursos dos bancos para o programa Cearacred, né? Não ficar só no orçamento do Estado, dependendo do Estado. Então, essa é a estratégia correta, só que o Estado teria que ter uma agência financeira, uma agência de fomento, daí vai ser criada essa Isso é discussão, está em processo? Já foi aprovada a lei, né, estadual, e está no Banco Central o projeto para ser. Então, quando tiver essa agência de fomento, vai facilitar a captar recursos no atacado de BNB, de BNDES, para irrigar essa economia popular e solidária. Isso, esse programa financia na área urbana, na área rural, o que é que ele pode financiar? Atualmente ele está financiando os empreendedores da área urbana, pequenos negócios não agrícolas no campo, porque nós temos outro fundo, que é o FEDAF, que é o Fundo de Agricultura, financia a agricultura, mas financia também as cooperativas agrícolas na parte de comercialização e agroindústria.
E aí você financia no CPF, grupos solidários, como é que você financia? E cooperativas, né? Os empreendedores individuais é o CPF, as cooperativas é CNPJ, elas têm que estar em dia, Ou em grupo, tem que ter um grupos projeto. que se juntam, um grupo de 5 Também financiamos grupos informais, como se fosse uma empresa informal, é um empreendimento solidário informal, de 4 a 7 pessoas. E você falou que tem quantos anos já? 3 anos. E o povo paga de volta? Está pagando, né? Pagando. A gente tem um sistema de cobrança, tem um sistema online de controle das operações. É um bom negócio fazer negócio com o povo, com os pequenos empreendedores, mas... Se tiver a tecnologia adequada, sim, não pode só emprestar e não ir buscar, não ir dialogar, né? Então a tecnologia do microcrédito produtivo orientado com a figura dos agentes de crédito, que vai discutir na viabilidade daquela operação, daquele pequeno negócio, é que garante a sustentabilidade e retorno dos empréstimos. Você acha que uma cidade como Fortaleza, parece que Fortaleza não tem isso, né? Nas gestões anteriores, Fortaleza não tem uma operação de microcrédito, o município tem. Fortaleza tem um programa que acho que é os Nossas Guerreiras, mas ele não atua com essa metodologia e tem bastante comprometido o retorno. Então é necessário reformular tudo isso, né? Ou fazer parceria com o Estado ou ter seu fundo próprio de finanças solidárias. E com essa agência que você falou, o Estado do Ceará vai poder captar mais? Sim, aí é possível fazer parceria com as prefeituras, né? Também, né? Também. Você acha que haveria uma boa possibilidade com essa nova agência no futuro? Sim. De fazer relação com as prefeituras? Sim. Nós estamos chegando aqui para o final do nosso programa e eu queria te perguntar, você falando aí para os nossos ouvintes que estão espalhados aí por esse Ceará, principalmente para os empreendedores individuais, associativismo, qual é a sua perspectiva? Como é que você está vendo o Ceará e o Brasil para os próximos anos? Eu tenho uma visão meio do copo d'água pela metade, né? Quando a gente e o que é o copo d'água? Nós estamos quebrando a dormência hoje. Então, o que é o copo d'água pela metade? É que a gente olha que ele está incompleto, né? Ele está seco, vamos assim dizer, e precisa de fazer muito mais, né? Precisa encher esse copo d'água. Mas já andamos a metade, já está a metade cheia. O copo não está todo seco. Não está todo seco, exatamente. Então, muita coisa foi feita, mas é possível fazer muito mais. Eu tenho essa cabeça assim, não sou nem pessimista nem otimista, sou crítica, né? Faço também autocrítica em cima das políticas públicas, em cima das pesquisas, né? Dos estudos, dos programas, mas também acredito que tudo é possível melhorar, né? E acredito muito na melhoria da gestão pública. Você ainda acredita muito na melhoria de um Estado empreendedor, solidário, sim, democrático, com participação da maioria da sociedade? Acredito, sim. E com eficiência econômica, né? Acredito, mas desde que a população se organize na base. Desde que a população se organize na base. Nós gostaríamos de agradecer aqui a Silvana, parente que esteve conosco, inaugurando o nosso programa. Agradecer a Lívia que está aqui conosco. Nós vamos ao ar todas as quinta-feiras, às 9h, 21h30, tá certo? Vamos ter na nossa plataforma digital e passará aqui bons exemplos de agricultores, de agricultoras, de empresários, de pesquisadores, de cientistas. Se você tem uma dica para um entrevistado ou uma entrevistada, escreve para a gente, curta o nosso programa, curta o nosso canal e a gente se vê na próxima quinta-feira. Muito obrigado a Silvana por esse convite, né? Nós fomos um pouco de boi de piranha hoje inaugurando o nosso programa e assim a gente quer contribuir para quebrar entre nós, com conhecimento, com exemplos concretos, quebrando essa dormência para fazer um mundo mais justo, mais participativo e mais sustentável. Muito obrigado.